Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas em ponto. Boa tarde. Isso aí, eu não tô com retorno aqui, Luan, mas tá, Marcão, tá dando pra me ouvir aí tranquilo, né? Me confirma aí, tá tudo certo aí, por aí, né? Muito bem, aqui eu não tô conseguindo me ouvir, mas eu acredito que tá tudo legal. Me dá um sinal de hora aí se tiver tudo legal, Marcão. Então tá, eu não tô me ouvindo, mas todo mundo tá me ouvindo e tá me vendo, claro, você tá na melhor 91,5 NN FM e também ao vivo no NN Play. Estamos aqui na Boa Terra Chevrolet. Olha, gente, e antes da gente começar aqui, nossa entrevista com a psicóloga Juliana Setor falando de Toddy, e eu não tô falando de achocolatado, tá certo? É antes que você pense alguma coisa, né? Transtorno positivo desafiador. É o tema de hoje aqui no nosso Saúde em Foco. Um problema grave que tem aparecido com muita frequência, e essa semana assisti um vídeo que foi repercutido aí no Brasil. Muita gente falou de uma criança num estabelecimento, e aí a criança perdeu o controle, desfez todas as prateleiras e não obedecia à autoridade, então tinha problemas com a autoridade. Mas peraí só um pouquinho. Luan, dá uma chegada nessa câmera aí, eu vou aqui, tá? Deixa eu tomar ao vivo aqui. Você quer ver que carro é esse aqui? Esse carro aqui é a nova Tracker. Isso, Tracker 2026. E por que ela está coberta, André Pepsi? Para você vir aqui dar uma olhada, meu amigo. Olha só isso, ó. Olha isso aqui, ó. Eu que estou fazendo aqui para você ver. Olha que coisa linda. Você quer Pois é, você quer descobrir? Então vem aqui na Boa Terra Chevrolet e faz uma proposta. Esse carro tá lindo, com muita tecnologia aplicada, é um carro econômico, tá? Você tem assistência técnica no Brasil inteiro. Então o que é que você está esperando para vir aqui na Boa Terra? Então faz o seguinte, não compre carro esse final de semana, tá com condições incríveis, esse carro lindo, o novo Tracker da Chevrolet. Passa aqui na Boa Terra, fala com o Edno. Edno, dá uma chegada aqui. Eu tô ao vivo e em cores, mostrando essa belíssima máquina aqui. Para quem está acompanhando a gente aqui, fica na Avenida Governador Simeão Lameia Filho. Estou aqui com o gerente. Vem cá, Edno, vamos para cá. Vamos aqui. Improvisado. Vamos, né? Boa tarde. Boa tarde, querido. Edno, esse carro chega, a versão 2026, o Tracker, um carro lindo, reestilizado, com motorização muito bacana, econômico, né? Quantos anos de garantia tem esse carro? E outra coisa, quais as principais mudanças que os consumidores podem e vão encontrar adquirindo esse novo Tracker? Tá, vamos lá. Boa tarde, primeiramente. Muito obrigado pela oportunidade, André. Sempre um prazer receber você aqui na nossa casa, né? Olha, a mudança principal vem na frente, tá? Com faróis em full LED, tá? Aí temos também rodas de liga leve diferente, tá? As lanternas traseiras e a tecnologia com um painel integrado junto com multimídia, tá? Uma tela de 11 polegadas. Um carro fantástico. Eu costumo dizer, e estava dizendo ontem que foi o lançamento oficial, que todo campeão precisa se inovar para manter na liderança. E nós inovamos e vamos se manter na liderança assim nesse mercado e nesse segmento do SUV. Perfeito. Quanto de garantia tem o Tracker? 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. Então é o seguinte, meu amigo, antes de pensar naquele, aí tu passa aqui, porque tu já sabe que tem 5 anos de garantia o novo Tracker da Chevrolet, tá bom? Já disse tudo, né? Edno, obrigado. Daqui a pouco a gente faz os reclames ali. Eu agradeço. E fala aí das condições do novo Tracker. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos embora. Muito bem, gente. Agora eu vou sentar aqui, tô com ela, uma convidada mais que especial. Doutora Juliana, boa tarde, seja bem-vinda.
E a gente começa te perguntando o que é o transtorno opositivo desafiador e como ele se manifesta nas crianças e adolescentes. E quais os riscos até disso passar para a fase adulta? Oi, André, boa tarde a todos que estão ouvindo. É um tema realmente bastante desafiador, né? O transtorno opositor desafiador, ele vem, né, no DSM-5, ele vem nos diagnósticos. Eu até trouxe aqui os critérios de diagnóstico para poder a gente realmente conversar sobre eles, né? Porque não é somente uma birra. Birra, raiva, toda criança tem, toda criança apresenta. Tem que ser, de fato, algo a mais que esteja presente por pelo menos 6 meses consecutivos, tá? Um quadro, numa frequência de 6 meses. E, assim, é bom observar também, fazer a observação que quando a criança passa, por exemplo, por uma perda, por um trauma e depois de 6 meses está apresentando esse comportamento, é importante observar se não está sendo devido a essas outras situações. Mas a criança está ali naturalmente apresentando esse tipo de comportamento durante 6 meses, que aí tem que se enquadrar em pelo menos 4 sintomas, né, que seriam os principais, né? Humor irritável e raivoso, e aí frequentemente essa criança perde a paciência, é facilmente irritado e incomodado, está com raiva e ressentido. O segundo ponto, comportamento argumentativo e desafiador, né? Discutir frequentemente com adultos, desafiar, desobedecer regras, incomodar os outros de propósito, culpar os outros pelos erros. E o terceiro ponto, vingativo, ser vingativo ou rancoroso, né? Que não é só, vou fazer, mas aí realmente, de fato, ir fazer e desafiar. Por exemplo, eu já tive em consultório criança, adolescente, que beliscou a mãe, que partiu para bater na mãe, no pai, né? E bate em animal, machuca animal e muitas vezes, assim, discute. Uma coisa é você ter, hoje em dia as crianças e adolescentes têm um poder de argumentação bem maior do que anteriormente, né? E talvez até pela maneira de criação, que os pais trazem uma criação um pouco mais livre, no sentido de sem aquele imposição, né, de antigamente, que antigamente a gente não era capaz de levantar nem o tom de voz para nossa mãe, para nosso pai, né? Hoje em dia a gente vê que não é tanto assim, né? Mas não é somente uma criança que tem argumentos, que vai argumentar, essa criança precisa sim desafiar, desrespeitar, né? Gritar, para que possa ser enquadrado nesses critérios, né? E é importante também visualizar o ambiente, o meio que essa criança se vive. Por exemplo, eu faço avaliação neuropsicológica em um local que é pelo SUS. Não é aqui em Arapiraca, é em outro município. E aí, às vezes, chega as crianças para avaliar, por exemplo, autismo, TDAH, e aí associado, a mãe já traz, tem um transtorno opositor desafiador, tem um TOD. Mas aí, quando a gente vai fazer uma anamnese, ou quando a gente vai fazer o questionário, e lá eles têm que levar a criança. E a criança entra dentro da sala, e aí a mãe, toda vez que a criança vai e fala alguma coisa, xinga a criança, é hostil com a criança, é agressivo com a criança. Essa criança vai reproduzir esse tipo de comportamento. Naturalmente. E aí, como é que eu vou dizer que essa criança tem um TOD se ela está reproduzindo aquele comportamento que os próprios pais estão agindo? Então, assim, e tem também, muitas vezes, André, que acontece assim, quando a gente até fecha o diagnóstico, que a criança tem o autismo e, às vezes, tem algumas características nesse sentido de rigidez e inflexibilidade dentro do autismo, que não necessariamente é um TOD, é do autismo, e aí muitas vezes se traz esse TOD como associado, e a gente tem que ter muito cuidado nisso, para que não banalize os diagnósticos, né? Agora, de fato, as crianças que têm, é muito difícil, e o TOD pode se tornar um transtorno
só se o adulto quiser muito. Entender e se conscientizar que o prejuízo é grande. Juliana, o TOD, ele é apenas mau comportamento ou há questões neurológicas e emocionais envolvidas? Sem dúvida, questões neurológicas e emocionais. Mau comportamento, a gente ajusta a regulação comportamental na terapia. O TOD é algo que neurologicamente existe associado por questões genéticas, por questões ambientais associadas e geralmente vem associado de outra patologia. Seja o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja o próprio autismo, né? Eu até te confesso aqui que nesses 8 anos que eu realizo avaliação neuropsicológica e 15 anos de profissão como psicóloga, eu não me lembro, não me recordo de ter encontrado uma criança ou um adulto que tinha somente o transtorno opositor desafiador, sem estar associado com uma dessas patologias. Outra coisa, Juliana, quais são as possíveis causas ou fatores de risco para o desenvolvimento do TOD? É o ambiente que a criança está? É o círculo familiar? A gente falava antes do intervalo aqui, né, algumas coisas, algumas particularidades da minha vida pessoal, né? E como isso se projetou na vida dos meus filhos, por exemplo, né? E eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, tanto de ruim como de bom. De ruim, eu estou falando aqui de perda da minha mãe aos 7 anos de idade, né? E eu estava falando para você dos propósitos de Deus, do projeto de Deus. A pessoa que está me ouvindo aí pode dizer, você é louco, cara? Você acha que Deus ia projetar? Não, Deus não ia projetar a morte da minha mãe, mas Ele permitiu a morte da minha mãe. E quando eu volto a fita um pouco, para ver a criança que eu era, eu começo a entender, eu entendo muita coisa do que aconteceu. Então o ambiente familiar, ele é determinante, é um fator de risco, é uma causa, né? Ou pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do TOD? Sem dúvida. Você pode ser propício pela genética a ter esse TOD e não desenvolver se os pais com certeza fizerem um tratamento desde criança assertivo que consiga regular, ajustar o comportamento contínuo, e aí essa criança não desenvolver um TOD, porque essa criança vai entender as regras sociais mais fáceis, vai entender como se aplicar e treinar essa aplicação, vai entender como lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas frustrações, e aí há uma grande chance de poder não desenvolver. Do contrário, principalmente, hoje em dia está mais fácil, porque hoje em dia, ainda bem que existe essa conscientização e os pais, desde cedo, já levam para terapia. Até eu estava conversando com a minha cunhada recentemente e ela dizendo assim, do grupinho de amiga delas, todas as crianças têm faixa etária mais ou menos 3 anos a 4, já fazem terapia. Mas aí, qual é o lado positivo que eu enxergo? Essas crianças tendem a ser adultos mais assertivos. Porque, querendo ou não, mal não vai fazer. Mal se encontrar, agora eu lembrei de uma situação de ontem, viu? Eu vou já comentar, mas se encontrar um psicoterapeuta assertivo, que tenha ética e que consiga lidar bem e entender o desenvolvimento, né? Porque, claro que nas fases de desenvolvimento, às vezes a criança tem aquela faixa etária da birra, dos comportamentos não assertivos, e é a faixa etária. Não é porque tem patologia, nem todo mundo tem patologia associada, né? Então, é preciso não normalizar que, tudo é patologia, não funciona desse jeito. Né? A gente vai ter um mundo doente, como diria o Renato Russo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? A criança ou adolescente que tem TOD, geralmente ele tem problema com a autoridade? Sim, tem problema com a autoridade. É mais propício a roubo, a ser usuário de substâncias, né? Tem muito problema com essa figura de autoridade, com as regras sociais. Então, por exemplo, até de pensar assim, eu estou aqui na fila da cantina da escola, né? Eu tenho que seguir a fila. Qual o jeitinho que eu vou dar para furar essa fila?
É preciso pensar. E até o adulto que tem a sua criança, o seu adolescente, é preciso pensar nas atitudes que você está tendo para que você veja o que você está ensinando. Porque uma criança que tiver mais propício a ter o TOD, diz, meu pai fura a fila, então eu vou dar aquele jeitinho aqui. E aí a vida vai ser sempre dar aquele jeitinho. E quando a vida se deparar com um momento que não der para dar aquele jeitinho? Exatamente. Sempre falando isso, me veio à mente aqui uma conversa que eu tive com o nosso querido Dr. Valberto Santana, médico oftalmologista. E a gente tem alguns valores muito em comum. O único valor que a gente não tem em comum é que ele é Vasco e eu sou Flamengo, mas o resto temos muita coisa em comum. Um grande abraço novamente ao Dr. Valberto, que esteve conosco ontem aqui no Saúde em Foco. Que eu estava falando para ele assim, doutor, eu não faço uma conversão, Juliana, eu não faço uma conversão no trânsito errada. Eu não pego uma contramão para dar, como o pessoal chama, uma baianada. Não sei porque dão esse nome, porque o baiano não é obrigado a levar a culpa de tudo também, né? E assim, pode ser custoso, como dizem os mineiros, fazer o certo, mas é o seguinte, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Sim. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Sabe o que aqui existe, André? Eu tenho até visto muito isso. O que é natural, o que é o certo, o normal e o natural. E o que é o naturalizado. Perfeito. Né? Tem coisas que são naturalizadas que não devem ser. Porque é justamente como você está dizendo. Existe o certo, existe o errado e existe aquele jeitinho que você vai dando. Né? Até a gente tem conversado lá na Escola Alternativa, né? Que eu sei que elas participam aqui, eu sou psicóloga de lá também, para a gente pensar em fazer uma campanha sobre você não é igual a todo mundo. Porque o que mais os adolescentes, às vezes as crianças dizem mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Isso a minha mãe me dizia muito. E agora só hoje, quanto adulta, eu entendo o peso dessa fala. Né? E, de fato, e aí eu entendo que se eu entender que eu não sou todo mundo, eu sou responsável pelas minhas ações. Eu disse a você que eu ia te contar um fato de ontem. Sim. Claro que sem identificar ninguém aqui, mas ontem eu recebi uma solicitação de um médico que eu admiro e gosto muito, e ele foi 100% assertivo com uma paciente que entrou em contato comigo somente para fazer um teste de QI. E aí quando eu fui entender, ela entrou em contato para fazer o teste de QI porque ela fez uma avaliação neuropsicológica e não tinha um teste de inteligência. E assim, a conclusão chegou. Mas é padrão, não existe uma avaliação neuropsicológica sem teste de inteligência. É como você fazer um teste de direção sem dirigir o carro. Exatamente. Toma carteira. Sim. Aí assim, não teve teste de inteligência, não teve devolutiva, não teve conversa. Aí eu perguntei a ela como foi que ela fez o teste. Tudo a psicóloga deixava, ela respondia e nem conversava, nem falava. Eu disse, vamos fazer assim. Eu gosto muito do teu médico. Eu vou fazer de novo a avaliação com você, porque não dá. Eu tô trazendo isso para dizer assim, é assim que funciona, às vezes, aquele jeitinho. E aí, por isso se tornam crianças, adultos com transtornos, até mesmo de conduta, onde esse adulto, que é um TOD, que não foi tratado, e aí ele intimida, ele não consegue participar ativamente das questões sociais, porque ele começa e ele é muito querido no primeiro momento. Depois, quando as pessoas começam a entender o que é, não querem que ele participe, exclui mesmo. Inicia brigas do nada, critica, xinga sem necessidade, às vezes pode até cometer alguns abusos sexuais. Isso acontece. Atirar objetos, quebrar, destruir as coisas. Aquele adulto que não consegue construir nada, que destrói tudo, que se consegue, até como muitas vezes vem do TDAH, é muito inteligente e consegue até às vezes mais do que os outros, do que todo mundo ao seu redor, mas destrói tudo que tem. E aí
rouba, faz fraude, engana. E quanto adulto é mais complicado, né? De tratamento. Você me falou uma coisa e me lembrou uma revolta da minha filha, minha querida e amada Lana, e o meu querido e amado Ian também. Eles são um casal, né? Deus me abençoou com eles. E ela esse ano voltou de uma prova que fez e ela estava muito chateada. Eu tirei uma nota ruim, fulano de tal que fila tirou uma nota boa. Aí eu bem calmo, né? Deixei ela falar. Disse todo mundo filando e tal. O pessoal da alternativa, não falei nada aqui, tá? E aí o que acontece? E aí eu falei para ela, filha, você está se preparando para o Enem, não é? Eu digo, sabe como é que é joia para eles? Disse, não, digo lá no Enem, que se olhar de lado, o fiscal vai lá e recolhe a prova. Gente, a vida vai dar um jeito de colocar você no trilho. Se você não quiser, o trem vai lhe pegar. Se você não quiser andar no trilho, é simples. Você que é estudante, você quer dar o jeitinho brasileiro. Inclusive, eu sou pau da vida com esse negócio desse jeitinho brasileiro, né? Se dá um jeitinho brasileiro para tudo aqui, né? O cara que não precisa de benefício social dá um jeito de entrar no cadastro único para ganhar benefício social, para não fazer nada, para ficar em casa. Só tô dando um exemplo só, mas tem vários outros aqui, né? Atestado médico falso. Você vai para o médico, olha doutor, com sintomas que o médico não tem como dizer para você se você não está ou não. Quer ver? Doutor, tô morrendo de dor de cabeça, tô com enxaqueca, não sei o que. O médico, meu amigo, o que é que ele vai fazer se não lhe der um atestado? Você está dizendo para ele que colocou tudo para fora, que está com dor de cabeça, que não pode. Tá bom, mas no outro dia está no show da Perucaba lá. Entendeu? É coisa de brasileiro, infelizmente. Parece que está no DNA da gente. E eu sempre digo que está sim no nosso DNA, infelizmente. Está no DNA do brasileiro, infelizmente. Ser assim, dar valor a coisa fraudulenta, né? Dar valor a coisa que, né? Então assim, quando você é estudante, você que fila, você que pesca, parabéns. Porque a minha filha, ela está se preparando, estudando para concorrer com você no Enem. Não é bacana? Agora tu acha que quem vai passar? Tu acha que na prova do Enem tu vai pegar daí? Tu acha que o cara que está sentado do teu lado, ele vai te dar alguma cola? Tu vai, Luan? Vai? Não vai, né, Juliana? E essas pessoas, assim, eu sou suspeita de falar dos teus filhos, porque eu acompanhei eu entendo também que você e sua esposa são exemplos. Então eles seguem esses exemplos. E é importante também que os casais, que os pais e a mãe pensem, porque às vezes nem todo mundo é totalmente certo e tem momentos que todo mundo erra, é claro. Com certeza. Porém, a gente também tem que filtrar o que a gente vai passar para os nossos filhos. Com certeza. Porque a gente não pode naturalizar os erros. Com certeza. Então, mas assim, sem dúvida, se a gente passa aquilo que é correto, se a gente ensina aquilo que de fato é correto, com certeza a criança, adolescente em um momento vai ter vergonha, vai se envergonhar do que está fazendo, né? E aí é necessário ter essa vergonha. Se eu amenizar essa vergonha, eu vou estar mostrando que fazer errado é o certo. Exatamente. E aí vem a minha próxima pergunta, mas é o seguinte, vira para mim, corta para mim, Luan, como diz lá o cara lá, né? É o seguinte, gente, eu vou dar uma pulada aqui no meu intervalo hoje, tá? Porque o tema é muito bacana e como todos os temas que a gente traz aqui, mas eu quero falar para você do novo Chevrolet Tracker. Esse que está aqui, que o Luan vai mostrar para você aqui, ó, tá? Continua evoluindo com foco no que mais importa para você. Novas tecnologias, conforto, prazer ao dirigir, design, isso, segurança e conectividade, unindo estilo, sofisticação em um SUV moderno e confortável. A versão RS, esportividade em cada detalhe, motor turbo 1.2,
com injeção direta, grade frontal exclusiva com detalhes preto brilhante, rodas de liga leve aro 17 com design exclusivo preto high gloss, tá? Teto solar elétrico panorâmico, interior moderno com acabamentos premium em tons preto e vermelho. Oba, me lembrou do meu Flamengo aí. Ar-condicionado digital e automático. E observação, gente, taxa zero. Eu falei taxa zero e bônus de até 15 mil. O que é que você está esperando? Estou falando do novo Tracker. Essa que está aqui, lindíssima. Tem um monte aqui esperando por você. Então não compre aquele nem aquele outro. Sabe por quê? Chevrolet, 5 anos de garantia, 5 anos de garantia, com assistência e peças em todo o Brasil. Você já teve um problema, né? Comprou aquele lá, e aí, quando você vai precisar de peça, 90 dias para chegar a tua peça. Vai ficar a pé? Vai ficar andando de quê? Entendeu? Entendeu, né? Então, na hora de você comprar, compra o Chevrolet. Porque se tem uma concessionária que tem marca, que tradição, tem 100 anos de Brasil. O que você está esperando para vir para cá? Então vem para cá, passa aqui na Boa Terra. Volto a conversar aqui com a Juliana Seton, psicóloga, e o assunto é transtorno positivo desafiador. E aí eu lhe pergunto, qual o papel da família no manejo e tratamento do transtorno? Importantíssima. E o que é que a família precisa fazer? Primeiro, identificar, né, que aquilo não é comum, não é natural. Buscar ajuda psicoterápica, medicamentosa, porque muitas vezes é preciso ajuste medicamentoso, né? Mas também a psicoterapia, porque sem a psicoterapia não ajusta o comportamento. Tentar reconhecer e ajudar o filho, essa pessoa, a regular melhor as emoções, a reconhecer melhor as emoções, entender o que é certo, o que é errado, como eu posso conduzir a minha vida naquilo que tem que ser feito, né? Treinar com o seu filho o que é empatia, o que é solidariedade, o que é responsabilidade. E aí você pode me perguntar assim, e Juliana, como é que eu vou fazer isso? Né? Vou dar um exemplo que eu fiz com a minha filha. Ela estava assim, eu até, às vezes eu treino até de uma maneira um pouquinho radical, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso na minha casa do que pela omissão. Sim. Então, ela estava comendo e eu orientando que ela só colocasse o que ela comeria, que ela não deixasse. E, por mais que eu orientasse, ela tinha dificuldade de conseguir perceber e acabava deixando muito. Ela já tem 10 anos, tá? Acabava deixando muita comida no prato. E eu orientando. E não estava adiantando. Eu disse, então eu vou fazer algo que possa, não é chocar, mas que possa chamar a atenção, né, dela. E aí eu levei ela para um local onde as crianças não tinham esse acesso de comida. Eu precisava que ela visse. Quando ela viu, eu não precisei mais estar lembrando. Ela hoje, ela peca pelo menos, se ela precisar de mais, ela bota mais uma colherzinha. Uhum. E aí ela conseguiu visualizar o quanto é importante colocar o que precisa ou o que só vai comer para não estragar a comida. Uhum. Em outro momento eu levei ela, tinha acontecido uma situação que eu precisava mostrar a ela que não era fácil comprar, né? Eu quero isso. E aí eu saí, que eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu disse, não, eu tenho certeza que se me deu a ideia de sair, eu vou conseguir encontrar algo que eu possa mostrar a ela. E só rodando pelo centro de Arapiraca, encontrei um rapaz que estava com aqueles carrinhos que pega lixo reciclável. Sim. Aí eu parei e perguntei a ele quanto é que era que ele recolhia por dia, E aí, resumindo, o valor que ele recolhia no mês era um valor que era difícil até comprar a comida, a alimentação, ter o básico. E aí, ele também conversou muito bem, porque tinha sido uma pessoa que já tinha tido alguma coisa na vida e tinha perdido, e pôde também ajudar eu fazer essa conscientização com ela. Eu sei que foi uma conversa tão legal que eu não precisei dizer mais nada. Ela, no final, ela disse... mamãe, eu tenho que pensar. Então, assim, isso é ajudar
a minha filha, ela ter empatia, ela se colocar no lugar do outro, ela pensar nessas, e assim, ajustar os pensamentos distorcidos, entende, gente? Claro, dentro da realidade da idade da criança. Sim. Tá? Sim. Eu não vou fazer isso com a criança que eu sei que tem autismo, que ainda tenha 5, 6 anos e não consiga compreender. Né? Eu não vou fazer isso com uma criança mais nova que não consiga compreender. Eu preciso entender o que essa criança consegue e é capaz de compreender sem traumatizar. Sim, isso aí foi um choque de realidade, né? Na realidade. Eu estou trazendo para alguns extremos, né? Depois de algumas tentativas, claro, já de psicoterapia, e que eu precisava mostrar essa empatia de uma forma mais visual, mais dentro da realidade, né? Mas não chocou ao ponto dela chorar, dela... Não. Tá? Porque a psicopatia, ele é acima do transtorno opositor desafiador e, quanto adulto, é um transtorno de conduta, né? Então, a diferença é que o psicopata, ele não sente, e o transtorno opositor desafiador, por mais que ele seja desafiador, por mais que ele seja opositor, mas em alguns momentos ele entende, ele sente, ele consegue entender que aquilo é errado, que não deveria fazer aquilo, mas não consegue entender porque faz. Mas a culpa vem ainda, mas ele não consegue controlar o comportamento. Mas o sentimento de culpa, o sentimento de não consigo fazer nada certo, não vem. Já na psicopatia, ele não sente muito isso, né? Ele praticamente não sente isso. E na realidade, a gente chama de psicopatia, mas é sociopatia, né? O cara, ele não é um psicopata, ele é um sociopata. Ele tem, geralmente o sociopata, uma das características dele é não ter emoção nenhuma, né? Mas ele pode ser, tá? Ter um TOD quando criança e ser um sociopata quando adulto. Perfeito, pode, tá? Por quê? Porque é um TOD, porque aqueles comportamentos quando criança, ele tinha, e não dá pra dizer que ele era sociopata quando criança, né? Mas aí, quanto adulto, em lugar de ser um transtorno de conduta, pode ser um sociopata. Tá, um abraço aqui ao Alberto Jorge, ele diz assim, um grande abraço para o grande Peps, né? Parabéns para a nossa psicóloga maravilhosa. Nath Oliveira diz assim, exatamente, 1h a conta chega, eu falei ali do aluno pescando, filando, enfim, né? A Leciane Bezerra aqui, Davi Henrique, parabéns, Juliana, excelente explicação. O Gilson Rodrigues da Silva diz boa tarde, Rádio NN, boa tarde, Gilson, um grande abraço para você. E aí eu tenho... André, sabe o que é uma coisa que eu lembrei agora que é importante observar e pensar, tá? Tanto as escolas quanto a sociedade de uma maneira geral. Muitas vezes, eu vou dizer nessa palavra porque até é uma palavra triste, ruim, mas é o que é a realidade. Às vezes algumas escolas é aquele que é o marginal desde criança e não consegue visualizar aquela criança como um transtorno, como um transtorno, e aí acaba sendo taxado e não ajudado. Exatamente. Eu te mostrei uma cena que infelizmente, gente, a gente não pode reproduzir. As redes sociais, elas reproduzem, mas as redes sociais é mais livre, né?
Então o YouTube tem os seus direitos autorais e tudo, tem as suas políticas, né, de comunidade. E por se tratar de uma criança, a gente não pode mostrar o rosto da criança. E eu vi um vídeo essa semana, eu acho que todo mundo viu. Se você não viu, procura aí que você vai achar. Uma criança que está provavelmente no supermercado, desacompanhada, está sozinha e ela derruba tudo. Você viu isso, Luan? Você viu esse vídeo, né? A criança, você viu, a criança, ela derruba todos os produtos da prateleira e tal. E o segurança é porque não pode tocá-la, né? Mas eu acredito que ele poderia retirá-la do estabelecimento sem o uso de violência, apenas usando a força para retirá-la, porque daqui a pouco você tem o seu estabelecimento. Sim. E entra um menino aqui, né? E quer arranhar um carro desse, por exemplo, aqui, você vai deixar, porque o menino é menor? As pessoas não são preparadas para conter. Exatamente. Porque a palavra certa seria conter sem o uso do machucar a criança. Exatamente. E aí, isso foi uma discussão no Brasil inteiro. Eu ouvi, né, em outras emissoras do eixo sul e sudeste, a grande repercussão que foi com especialistas. Eu já estava a fim de trazer esse tema há muito tempo. Isso foi um gatilho para eu te chamar aqui. E como eu sei que você é especialista, né, vai cair como uma luva esse tema hoje aqui. Juliana, como é que a psicologia pode ajudar essas crianças e suas famílias a enfrentarem os desafios do TOD? É bem desafiador, é bem difícil, né? Mas a psicologia, existem estratégias específicas que ela pode, sim, estar conduzindo semanalmente, tá? Para poder ajustar isso. Vou trazer algumas, tá? Para ficar mais claro, para que as pessoas que estejam escutando, né? Que tenham esse desafio na família, talvez até nem tenha condição de fazer psicoterapia, mas possa ir ajudando. Mas quem tem condições, busque essa ajuda, né? Lá na clínica mesmo, André, a gente tem pacotes mais acessíveis lá na Assimilar, que a gente consegue estar ajudando para fazer com que todo mundo consiga, mas assim, podem ser feitos combinados, tá? Combinado com essa criança, para que ela possa, por exemplo, se você agir essa semana com respeito, você vai ganhar cada dia uma estrelinha. No final, estímulo por recompensa. Isso. No final da semana, a gente vai ter uma premiação. Ou essa premiação ser no final do dia, se for uma criança mais desafiadora, ou a cada metade do dia. Depende muito do comportamento da criança e da necessidade. Porque essa recompensa tem que ser mais imediata ou não. Vai depender dessa conduta dessa criança, do comportamento dessa criança. Outra possibilidade é fazer com que essa criança reconheça melhor as suas emoções, tá? O que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? Qual comportamento você vai fazer? E aí ir orientando, né, esse comportamento. Outra é ajudar essa criança a regular o impulso. Tem até uma atividade que a gente faz com um semáforo, né? O semáforo vermelho é para parar, o amarelo é para pensar e o verde é para agir. Então, regular a respiração, a emoção, mesmo com essas... Você não pode deixar chegar, né, naquele extremo do nervosismo, naquele extremo da emoção, porque aí, se chegar, vai ser mais difícil controlar. Você fazer uma encenação com os brinquedos da criança mesmo, trazendo algumas possibilidades que você vê para fazer com que essa criança consiga regular o manejo quando estiver irritado, quando estiver brigando. Aí a criança vai ver ali e vai visualizar como tem que fazer, né? E trazer algumas possibilidades assim de comportamentos mais positivos. Essa semana vai ser a semana do agradecimento. Então, essa semana as pessoas que você passar, que fizer alguma coisa boa para você, a gente vai treinar como agradecer. E trazer algumas temáticas nesse sentido para que essa criança consiga fazer. Claro que não é fácil, né? Porque essa criança vai ter muita birra, vai ter muito comportamento desafiador, mas quando eu estou na sala de terapia com essas crianças, eu costumo criar um vínculo com essas crianças, a ponto de eu tenho uma criança
que ainda, eu até estava dizendo a você que eu não estou atendendo, mas eu ainda tenho poucas crianças que eu atendo, que atualmente eu faço avaliação neuropsicológica. Então, mas tem uma criança que eu não dei alta ainda e nem encaminhei, que essa criança tem o TOD, mas ela desafia todo mundo. Mãe, escola, professora de reforço, mas ela não me desafia. Nunca me desafiou. Para eu te dizer, nunca me desafiou. E aí eu entendo que eu criei um vínculo com essa criança de confiança e também dela se sentir com um suporte tão grande de ajustar os comportamentos dela, que ela consegue entender que comigo não dá para desafiar. Comigo ela tem nos dias que ela tá possivelmente no limiar dela, ela chega e se cala. E aí é claro que eu estou ajustando, né, esses manejos ainda hoje, para que essa criança consiga entender que ela pode falar, ela pode ajustar. E quando eu digo a essa criança o quanto ela é capaz, o quanto ela é amada, o quanto ela é capaz mesmo de fazer o que pode ser feito, eu vejo que o olho dessa criança brilha. Por quê? Justamente por aquilo que eu estava te dizendo. Nos locais que essa criança convive, as pessoas só trazem que essa criança não é capaz. Marginalizam a criança. Marginalizam, e aí faz com que o tratamento não seja eficaz e positivo. Existe uma relação entre o TOD e o TDAH ou o transtorno de ansiedade? Sim. Geralmente o TOD vem associado de outras patologias, né? Que pode ser o TDAH, pode ser o autismo. Eu estava até te comentando que a médica que eu atuo no outro município disse até essa semana, um comentário na semana passada, dizendo que daqui a pouco vão tirar o TOD do DSM-5 e vai estar dentro de uma outra patologia, porque ela disse que nunca vê o TOD sem estar associado, né? Mas é uma opinião dela, né, nesse sentido. Mas geralmente quem tem o TOD, a criança tem o TOD, tem ansiedade também, né? Os pais são ansiosos, a criança repete comportamentos de ansiedade, não necessariamente o transtorno de ansiedade generalizada, mas a ansiedade muitas vezes sim, e muitas vezes o gatilho para esses comportamentos agressivos, opositores, é um momento que essa criança está mais ansiosa por algo, ou até pela atenção mesmo. É verdade. A Luciana diz assim: o papel da escola e a importância do psicólogo na escola é fundamental para mapear esses suspeitos dos diagnósticos de TOD. É verdade. O Ronaldo, técnico do relógio, um abraço para você. A Adriele diz assim: parabéns, Juliana, excelente profissional. Pois é. E a última, Juliana, de hoje é o seguinte, deixa eu pegar aqui a minha sequência aqui, que diz o seguinte: quais são os principais mitos ou equívocos que você encontra em relação ao TOD? A questão da birra, aquele menino, que esse menino é mal criado, né? Quantas vezes a gente já não teve numa praça de alimentação do shopping, ou até mesmo no shopping, viu a criança se debatendo no chão? E aí, nós que somos pais, né, vemos uma criança assim e a gente vai logo dar uma de juiz. Que menino mal criado, que menino mal educado. Um dia desse aconteceu isso, e a minha esposa disse assim: meu filho, será que essa criança não tem algum transtorno? Aí muda tudo, né? Aí foi o que eu te perguntei quando eu estava vendo o vídeo. Ninguém ajudou essa criança, né? Porque assim, por mais que aquela criança que está ali se debatendo, que está ali irritada, tem momentos que é até recomendado sim deixar esperar passar para poder chegar. Aquele ato de fúria, né? Isso assim, pode ser recomendado em alguns momentos, sim, mas vai deixar destruir todo o ambiente para isso acontecer? Não pode, né? E aí, assim, até, por exemplo, a escola alternativa entra com o pé na frente, porque não somente por ter psicólogo lá, mas por toda a equipe ser comprometida e ter esse olhar, sabe? Eu tive uma outra
experiência, não que eu trabalho, mas de atendimento em uma outra escola, que pediu para a criança se afastar, deixar de estar no ambiente escolar. Poxa, aquela criança naquele momento, ela estava precisando de acolhimento, de amor. E a fala da criança foi justamente isso, que não estava se sentindo acolhido. Aí você convida a criança a se afastar, sabe? Então, assim, há um despreparo muito grande. Até porque é um transtorno. Não é uma birra, não é uma raivinha, é um transtorno. Então, transtorno precisa de tratamento, precisa de ajuda. E outra coisa, André, uma mãe essa semana me perguntou: será que a minha filha vai ser adulta assim? Infelizmente, eu não tenho uma certeza absoluta para dar como resposta. Mas o que é que eu posso dar e o que é que eu posso dizer? Sua filha está em tratamento. Então, a gente vai fazer de tudo para que a sua filha não fique uma adulta com... É o objetivo. Sim. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar carinhoso. Quando você chega num ambiente que, por exemplo, ontem eu cheguei para comprar um pastel, tinha uma criança autista que começou a aumentar a estereotipia. Aí as pessoas começam a olhar, a julgar, né? Os julgadores. Eu entendo que às vezes até chama atenção, sim, mas imagina como é que é. Eu fui fazer uma viagem, a minha filha mais nova tem o autismo. E aí eu fui fazer uma viagem e ela estava bem irritada e a gente ia entrar foi entrar numa sala para esperar e aí tinha que passar por uma fila enorme. Ela estava com um crachazinho e eu fui até o rapaz da recepção para entrar e aí identifiquei que ela tinha o autismo para poder a gente entrar, mas não porque eu queria furar a fila, mas porque ela, naquele momento, ela estava desregulada. Resumindo, veio uma mulher na fila, chegou até lá, fez um escândalo e disse que se eu fosse passar na frente, ela estava com 2 crianças, mas não tinha diagnóstico. Ela também tinha que esperar ela. E aí a empresa, no primeiro momento, disse que eu fosse pro final da fila. Quando meu esposo entendeu o que estava acontecendo, foi até lá. E ele é advogado, mas nesse momento ele se posicionou como pai. E aí o rapaz entendeu que não estava falando com leigos, a gente entrou. Mas eu não podia ficar calada na minha profissão e nem na situação. E aí eu falei em alto, que não é do meu perfil, mas eu falei em alto bom som, que a coisa só aperta quando pisam no calo da gente. E aí, mas isso pra mim não foi o pior. O pior foi quando eu entrei e eu sentei lá no lugar e a minha filha olhou pra mim e disse assim: mamãe, então eu não posso dizer que eu sou autista nos lugares, né? E aí imagina toda a conscientização que eu tenho feito com a minha filha para que uma pessoa que não entende nem de lei, nem do calo que aperta nela, né? Desconstrua isso em Desconstrua isso, né? E aí eu estou usando o exemplo da minha filha para dizer isso, que as pessoas precisam ter mais conhecimento, conhecer mais antes de julgar. É verdade. Um abraço aqui para a Neide, ela diz assim... A Luciana Pereira diz: é um transtorno bem complexo. A Luciane Bezerra diz assim: toda criança precisa de respeito e entendimento, saber intervir é fundamental. A Neide diz assim: boa tarde, meu amigo, estou ligadinha, eu tenho uma sobrinha que é mais ou menos assim, qualquer coisa ela se rasga, ela cai no chão, se não der mais, aí cabe aos pais saber criar, né? A Luciana diz assim também ainda: tem que trabalhar junto, família, terapeutas. A Tauane está aqui também, Iraneide Pereira, enfim, né? A Dona Hilda, muito obrigado, Dona Hilda, pela sua audiência aí no Capim, tá? Quero lhe agradecer. Juliana, eu quero lhe agradecer pela vinda aqui, tá? Falar de um tema tão importante. E outra coisa, para a gente falar sobre isso, né? O que mais importa é que, quando você falou aí, né? A gente tem tantas leis nesse país. Nós temos 513 deputados e 81 senadores, né? E esses caras votam tantas coisas. Já há um avanço até na legislação em relação aos pacientes com autismo. Mas deveria haver uma maneira de incluir e
como é que eu vou falar? Priorizar essas pessoas literalmente nos locais de atendimento, né? Você já imaginou, você está numa fila, vou dar um exemplo aqui, está passando agora os Smurfs no cinema, lá vai aquela gurizada todinha lá, né? Então, é claro que naquele meio ali vai ter crianças autistas que não podem se manifestar naquela hora ali com o seu espectro, com o seu transtorno, por conta do ruído, por conta da quantidade de crianças. Aí você chega na porta do cinema e diz, olha, eu preciso comprar o ingresso aqui porque meu filho é autista. Vem outra mãe e diz, você não vai passar na minha frente não. Né? Então, se regulamentar isso, fazer um apelo, esses caras estão de recesso hoje, né? Os deputados e senadores, mas se voltem mais com essa política, que vocês possam fazer algumas leis que possam realmente, efetivamente ser cumpridas, que quem é autista tenha prioridade, né? Como o idoso não tem prioridade para estacionar, não tem uma identificação, que ele tem o estacionamento dele, né? Ele não tem essa prioridade. Então, as pessoas que têm deficiência, que têm algum tipo de deficiência física, não têm prioridade. Então, por que não fazer isso também, né? Juliana, eu quero te agradecer pela vinda aqui. Você pode seguir a Juliana no seu perfil no Instagram, @psicóloga Juliana Seton. Esse Seton tem 2 T's, tá? E qual é a clínica que você atende? Assimilar Espaco Terapêutico, tá bom? Porque o Instagram não tem cedilha, então você vai lá, digita @assimilar Espaco Terapêutico, telefone 99969, é isso? Isso. 6251 99969-6251 é o telefone e o WhatsApp. Juliana, suas considerações. Eu que agradeço, André, por essa oportunidade da gente estar podendo falar sobre isso e até talvez nesse sentido fazer um apelo até em Arapiraca mesmo, né, para os vereadores, o prefeito da cidade, porque aqui eu não vou identificar para não ser chato, mas aqui em Alagoas a gente tem um município que está virando modelo e referência, tá? E é lindo de se ver, sabe? Se você quiser citar, pode citar. Marechal Deodoro. Pronto. Marechal Deodoro. Sabe, você anda pelas ruas de Marechal Deodoro e você começa a ver os espaços. Eles criaram um centro de atendimento lá que é modelo. É modelo. Eu nunca vi nenhum outro lugar público para ter um atendimento daquele e com profissionais de referência. O TRAT ainda existe em Arapiraca? O TRAT? Acredito que sim, sim. Sim, né? Sim. Gente, o TRAT é aquilo que eu falo, né? Quando a gente vai criticar algum tipo de administração municipal, estadual e federal, a gente desce a linha porque tem que descer mesmo, né? Eu não estou aqui para babar ninguém, tá? E não ganho de vocês para isso, nem quero, tá? Não preciso do patrocínio de vocês não, tá? Vocês peguem o dinheiro de vocês lá, coloquem lá na Rádio Novo Nordeste, nas TVs que vocês quiserem colocar, tá certo? Eu não recebo dinheiro de governo, perfeito? Para deixar claro aqui, tá legal? O meu programa não existe para isso. Mas quando é para elogiar também, a gente elogia. O TRAT Autismo foi criado na primeira gestão, se eu não me engano, do prefeito Luciano Barbosa, e existe até hoje. E eu não sou eleitor dele, diga-se de passagem, tá? Deixar claro aqui, nunca votei no prefeito e não tenho nada contra, pelo contrário, eu acredito que a sua administração, em alguns aspectos, ela avança muito, ela dá muito nome à cidade, né? Um cara que foi ministro de Estado, ele tem uma história toda, uma trajetória política, mas as minhas bases políticas não me permitem votar no prefeito, mas admiro o seu trabalho. Então, assim, é para se bater palma, prefeito Luciano Barbosa, em relação ao TRAT Autismo. Seria interessante ampliar isso para pacientes também que têm o TDAH e outros transtornos. E a própria estrutura, né? Já que o nosso prefeito trabalha tanto com infraestrutura, né? É interessante, assim, até me coloca à disposição nesse sentido, porque eu visto a clínica veste, o alternativo onde eu trabalho veste essa causa, então me coloco à disposição para que ajude, né, em pensar em projetos nesse sentido, até porque
isso volta pra gente, né? Isso volta pra gente. Exatamente. Perfeito. Muito bem, Juliana. Muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana. Gente, na segunda-feira eu vou receber a nutricionista Renata Queiroz. E olha o tema. Se você come e você sente que a sua barriga está inchando, é para você esse programa, meu amigo. Ó, Intestino em Foco. Como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar sua saúde intestinal. Você tome alguma coisa de leite, tomou uma sobremesa, comeu um pudim, que é delicioso, né? Aí daqui a pouco tua barriga, você come feijão, daqui a pouco tua barriga incha também. Pois é, esse programa é feito para você. Tá legal? Bom final de semana, Deus abençoe a você, a sua família. E na segunda-feira, às 13 horas, você tem um programa Você tem um compromisso conosco, o programa mais saudável do rádio. Ah, e não esquece não, passa aqui para fazer um test drive nessa Tracker que tá incrível. LTZ, equilíbrio ideal para o seu dia a dia, interior com revestimento premium, ar-condicionado digital automático, rodas de liga leve 17, com monitoramento de pressão dos pneus, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, alerta de ponto cego, faróis e lanternas em LED e observação, taxa zero, meu filho. Tu fica a pé se tu quiser, infeliz. Passa aqui na Boa Terra e compra o teu Chevrolet com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia e peça de reposição aonde? Aqui e no Brasil todinho. Bom final de semana pra tu. Que Deus te abençoe. E a gente volta segunda-feira, se Ele permitir. Tchau. Saúde em Foco.